Amém, irmãos? Amém. Geralmente, né, a gente tem procurado, né, liberar a mensagem entre 2 irmãos, 3 irmãos, né, para passar sempre esse encargo, né, que arde no coração da gente. Mas assim, hoje de manhã, já faz um bom tempo que eu não vim para essas comunhões intermescado do Brejo, né? Eu queria aproveitar para compartilhar com bem calma para os irmãos, né, o que o Senhor está falando, né, hoje, que está no coração de Deus, e que Ele está falando de maneira tão clara para as igrejas. E nós, irmãos, que estamos nas igrejas, precisamos ter clareza da fase que a igreja está passando hoje. Até alguns falam assim, a igreja mudou muito, né? Alguns falam, a igreja mudou. Realmente a igreja mudou. Porque se a igreja não mudar, ela fica na mesmice, na velhice, no conforto dos irmãos, e o Senhor vai passar quanto tempo para voltar? Então a palavra que nós temos ouvido hoje é uma palavra que tem tirado todos nós da zona de conforto. Tem procurado engajar todos os irmãos na igreja. Jovens, adolescentes, pré-adolescentes, até crianças, parentes de Davi, são aqueles de 30 a 50 anos, os intendentes, os mais velhos, né, mais experientes, porque hoje Deus precisa contar com toda a igreja. Todos nós, se nós quisermos ser vencedores, nós precisamos cooperar com o Senhor. Nós sabemos que nós somos a última geração, a geração que vai trazer o Senhor de volta, que nós somos os trabalhadores da última hora. Então não tem mais outra hora para trabalhar, a hora é essa. E o Senhor, quando Ele foi contratar aqueles que estavam na praça, Ele foi contratar o quê? Trabalhadores para a sua vinha. Então o que é que você é? Você está na igreja, você é apenas um irmão? O que é que você realmente é para o Senhor? Um trabalhador. E Ele, de acordo com essa parábola, Ele saiu contratando desde a primeira hora da manhã, desde 6 horas da manhã. Quer dizer que o Senhor acordou de madrugada e foi em busca de quê? De alguém que queira trabalhar para Ele. Conseguiu levantar uma turma, essa turma não foi suficiente, depois de 3 horas ele volta, contrata outra turma, também não foi suficiente, depois ele volta, outra turma e assim por diante. E quando ele contrata a última turma, essa última turma ainda não tinha condição de entregar o resultado que o Senhor queria. Aí ele volta, ele vinha 3 em 3 horas, mas aí faltando 1 hora somente para terminar o dia, ele vem contratar os últimos, os trabalhadores da última hora. Então hoje, irmãos, nós que estamos vivendo nessa era, nesse século, não tem uma outra turma depois de nós. Nós somos a última turma. Nós somos os trabalhadores da última hora. E por ser os da última hora, nós não podemos mais trabalhar da maneira convencional. Porque da maneira convencional, eles não deram conta de entregar o resultado que o Senhor queria, embora trabalhassem. Mas o Senhor, nessa última turma, Ele espera que nós não sejamos mais convencionais. Sejamos aqueles fora da caixa, que faz as coisas de maneira diferente. Mas tudo isso, na verdade, é com o objetivo de buscar resultado para o Senhor. Aqueles que amam a vinda do Senhor precisam hoje se empenhar completamente nessa obra.
porque você é um trabalhador. Então o apóstolo Paulo falou que combateu o bom combate, é isso? O que mais? Completou a carreira, guardou a fé, e desde já a coroa da justiça já me está guardada. Mas não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Então a coroa, ela é para aqueles que amam a vinda do Senhor. Não é apenas amar o Senhor, porque todos nós amamos o Senhor. Eu acho que todos que estão aqui amam o Senhor. Não tem ninguém que está aqui que não ama o Senhor. Mas só amar o Senhor não basta para receber a coroa. Paulo falou, aos que amam a sua vinda. E se nós amamos a vinda do Senhor, nós, irmãos, precisamos arregaçar as mangas e trabalhar. Então a igreja realmente mudou. A igreja começou a sair daquela esfera de 4 paredes, onde a gente preocupava somente com as reuniões, né? Estava bom demais, nós vivíamos nossa vida como todo mundo vive, e aí nós tínhamos alguns momentos na semana para reunir. Então reunia no grupo familiar, alguns iam para a reunião de oração, outros, a maioria do Partido Pão, no domingo, e a gente vinha para a reunião do Partido Pão, louvava o Senhor, desfrutava da palavra, ouvia uma mensagem e voltava para casa. E semana após semana isso ia acontecendo, só que o número de irmãos nas igrejas não aumentava, não crescia. E a gente tem um grito de guerra que fala que aquilo que não cresce, desaparece. Não é? Então isso acontece, irmão, na história. Quando a gente olha para a história, a gente vê que todo reino que cresceu e se multiplicou, quando chegou no apogeu, esse reino parou de conquistar e depois foi conquistado. Assim aconteceu com o reino de Nabucodonosor, Babilônia, chegou no auge, aí começa a vida de conforto do auge, aí vem um segundo reino, aí toma o seu lugar. Depois, esse reino cresce, chega no apogeu, entra na zona de conforto, aí vem outro reino, toma o seu lugar. E assim aconteceu em toda a história. E quando o povo de Israel entrou na boa terra, com Josué e Caleb, começaram a conquistar a terra. Conquistaram, se você vê logo no começo do livro de Josué, você vê que eles conquistaram mais de 30 nações ali, mais de 30 reis eles conquistaram, e estavam conquistando a terra e estavam avançando. Mas aí, chega um momento que você começa a fazer aliança com aqueles povos ali. Aí você começa a adquirir um pouco da cultura desses povos também, e você começa a ser como eles, e aí você não tem mais interesse de conquistar mais. Quando você chega no capítulo 13 de Josué, o Senhor chama Josué e fala assim, Josué, eu estou vendo que você já envelheceu. Você já é uma pessoa hoje envelhecida, e olha só, ainda há muita terra para ser conquistada. Então o Senhor mostra para Josué que ainda havia muita terra para ser conquistada. Então o coração de Deus, irmão, está onde? Na conquista da terra. Desde que Ele criou o homem, Ele falou isso. Crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai. Ou seja, dominar significa exercer o governo. Então Deus, o que é que Deus quer da igreja, irmãos? Deus quer da igreja que a igreja cresça, se multiplique e exerça o domínio, o governo de Deus aqui na terra. Que Cristo encabece primeiramente a igreja, e encabeçando a igreja, Cristo vai depois encabeçar todas as coisas. Isso é algo que vai acontecer. Independentemente de eu cooperar, de você cooperar com Ele, isso vai acontecer porque está profetizado. Está profetizado na palavra que um dia o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, né? Apocalipse capítulo 11, não é isso? Diz isso aí. Então hoje a gente está vivendo esse momento em que Deus está convocando
todas as igrejas para a luta, para a guerra, para a batalha final, para conquistar essa terra. Aí quando fala de conquistar a terra, na verdade é conquistar o coração das pessoas. Porque Deus não está interessado, né, meramente nas plantas, nas casas, nos países. Não é isso que Deus quer. Deus quer o coração. Mas para alcançar o coração, Deus quer alcançar o coração das pessoas com a palavra. Não é? É a semente da palavra. Mateus capítulo 13. Eis que o semeador saiu a semear. Aí ali ele vai encontrar vários tipos de terra. Aí vai encontrar aquela terra que é como um coração duro, a terra dura, né, que representa o coração duro. Aquela terra pedregosa, aquela terra espinhosa, que tem espinhos, e também vai encontrar a boa terra. Então, quando nós saímos, né, quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos qual é o propósito de Deus, então a nossa vida não se resumirá mais, não se resume apenas em viver a vida da igreja, mas em viver a vida da igreja em realidade. Em realidade. O que é viver a vida da igreja em realidade? É você viver na igreja hoje entendendo que o seu papel hoje, a sua missão hoje é trazer o Senhor de volta. Amém? O seu papel hoje é estabelecer o governo de Deus aqui nessa terra. Através de quê? De você ouvir a palavra, praticar a palavra e alcançar as pessoas e trazer essas pessoas para compor a vida da igreja, para que elas também possam entender a palavra do Senhor e possa também gerar frutos para o Senhor. Então é isso que o Senhor quer. Aí nós temos que ter um coração correto. Aí nós estamos ouvindo a mensagem sobre a questão de ser uma pessoa que tem a circuncisão em nós, não é isso? Lembra de Abraão, né? Abraão, ele quis ajudar Deus. Aí nós já sabemos a história, não vou falar, né, pormenorizado aqui, porque os irmãos já viram essa mensagem. O irmão Pedro está falando aí já praticamente um mês inteiro, aí, mais de um mês, que ele vem falando, né, que Deus prometeu uma bênção para Abraão, não só a descendência, mas também a terra. Aí ele falou o quê? Olha, Abraão, ele levou Abraão para um lugar bem alto. E nesse lugar, ele falou assim: Abraão, olha a terra, levanta os olhos, né? Levanta os olhos e olha a terra. Onde seus olhos alcançarem, você precisa agora percorrer a terra. Para quê? Para conquistar a terra. Eu darei toda essa terra à sua descendência. Agora você tem que percorrer, você tem que conquistar. Então essa foi a promessa. Só que Abraão não tinha descendência. E ele quis ajudar Deus, né? A Deus, como é que é isso aí? Quem vai herdar? Não tenho filho. Eu que estou velho. Sara já não pode mais gerar. Nem que ela quisesse, não pode gerar. E agora? Quem vai ser o herdeiro? Vai ser o meu servo, Eliezer? Aí o Senhor falou: não, Abraão, o teu descendente sairá de ti. Amém? Aí Abraão entendeu que era dele que ia sair. Mas Deus não falou que vai ser de ti e de Sara. Aí Sara não tinha mais como gerar filho, e tinha uma serva, e propôs a Abraão entregar a serva dela, para ele ter relação com ela, e daí gerar um filho, e esse filho seria de Sara. Irmãos, isso causou o maior problema para Deus, até hoje. Até hoje as nações que lutam contra Israel vieram da descendência deles, Ismael. Então, quando a gente quer ajudar Deus para fazer do nosso jeito, nós só vamos atrapalhar. Por isso, irmãos, que o que você faz na igreja, a direção da igreja, as práticas da igreja, não devem ser as nossas,
como nós achamos que deve ser, mas deve ser de acordo com a direção da palavra de Deus. Tudo que nós estamos praticando hoje nas igrejas é porque Deus tem dado uma direção. E quando nós seguimos essa direção, o que é que acontece? A bênção vem. Agora, quando nós queremos fazer do nosso jeito, aí nós vamos causar problemas na igreja. E muito problema. Então o segredo, irmãos, de tudo para que a gente avance, para que Deus abençoe sua vida, minha vida, a vida dos irmãos, a vida da igreja, é simples. É ouvir a palavra e praticar a palavra. Aí depois que Abraão teve esse filho com Agar, Deus passou 13 anos sem aparecer a Abraão. Isso quer dizer, irmãos, que quando a gente faz alguma coisa pela nossa carne, tentando agradar a Deus, nós não escutamos mais falar de Deus. Deus está falando, e você não está entendendo mais. Aí Deus fala para Abraão que ele precisava agora fazer o quê? Cortar a carne da vida dele. E fez um pacto com Abraão, dizendo que ele tinha que se circuncidar toda a sua família, os homens, e toda a descendência de Abraão seria circuncidada, e a circuncisão seria o sinal da aliança de Deus com o homem. Amém? Com a descendência de Abraão. Aí quando chega no Novo Testamento, aí Paulo explica que nós não precisamos mais ser circuncidados, graças a Deus, não é? Os homens, tanto homens como mulheres, a circuncisão agora não é mais na carne, mas agora é no espírito. E a circuncisão para nós do Novo Testamento significa o seguinte: que você não anda mais segundo a sua carne, que você não anda mais segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria mentalidade, a sua forma de pensar, a sua razão. Nós não andamos mais segundo nossa razão, como nós achamos que é certo ou que achamos que é errado. Não, nós andamos agora segundo a palavra do Senhor. Então, se você é alguém hoje, no Novo Testamento, que você anda de acordo com a palavra do Senhor, você é alguém circuncidado. Mas se você é alguém que não anda segundo a palavra, que não ama a palavra, que não teme a palavra, que não pratica a palavra, você é alguém incircunciso, precisa se circuncidar. Então aqui, que é a cruz de Cristo. Aí aqui em Mateus capítulo 13 diz assim, ó, olha só, 13 versículo 14. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Amém? Então aqui, o que é que a gente consegue enxergar? Que o problema do homem está onde? Está no coração. O problema do homem está no coração. Quando o coração não está correto, você vai até ouvir a palavra. Você escuta, ouve a live, mas você não entende. Você vê as reuniões da igreja, você vê os adolescentes avançando, pregando o evangelho, você vê os gritos de guerra, você vê a imersão na palavra, você vê a transcrição, você vê a saída dos irmãos para pregar o evangelho, o cuidado, a sala de energização, mas você não entende. Você vê, mas não entende. Se você não entende, você não pratica. Aí você vê um monte de jovens ali, adolescentes, pulando, se alegrando, né, falando, e você está lá sentado no seu canto, inerte, parado.
né? Paradão, porque você olha tudo aquilo ali, parece que é um movimento. Você entende como sendo assim, isso é um movimento aí desses meninos aí que estão só batendo palma, dando grito aí. Eu não quero participar disso, né? Uma hora isso aí vai passar, vai acabar. É melhor ficar sentado no meu canto aqui. Você fica sentado no seu canto inerte, você não tem iniciativa. Por quê? Porque você não entende. O seu coração precisa se converter para você entender. Quando o seu coração se converter, você vai estar junto com todos eles. Você vai entender que os adolescentes hoje são um presente. Amém? Eles são um presente de Deus para a igreja. Por quê? Porque se você tira os adolescentes da reunião, a gente volta à reunião convencional. Aquela reunião que vai chegar todo mundo, vai estar cheio de gente aqui, ó, mas tudo vai estar sentado. Ninguém toma iniciativa. Ninguém toma iniciativa. Todo mundo fica esperando que levante alguém e diga assim: irmãos, vamos ficar de pé. Aí você fica. Pode sentar. Irmão, agora essa sala aqui, vamos proclamar o hino da estrofe tal. Aí a sala proclama. Agora essa sala aqui, vamos proclamar tal. Agora, irmão, vamos levantar e orar de 2 em 2. Você fica esperando o comando. E se ninguém dá o comando, você fica quieto no seu canto. Irmãos, isso não agrada ao Senhor. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa cultura, que é velha. A cultura do homem não entende, como diz a Bíblia, né? O homem natural não entende as coisas do Espírito. Não entende, porque para ele é loucura. Não está escrito na Bíblia isso? Ele olha lá, o Espírito dando a direção, os adolescentes pulando, o grito de guerra, a imersão na palavra, os hinos, e você está sentado no seu canto lá, sentadinho, bem educado, certo? Irmãos, como a gente vai entrar no mesmo ritmo? O que é que a palavra nos falou de um tempo atrás, né? Nós precisamos estar no mesmo ritmo, na mesma fase, ter a mesma cor, o mesmo sabor, não é? Tudo isso aí é importante. Quando eu vejo eles aqui na frente, o que é que eu faço? Eu vou para o meio deles. E quando eu começo a entrar no ritmo deles, irmão, dá um fogo aqui dentro de mim, que eu não consigo explicar. O fogo é porque quando você está fazendo uma fogueira, né? O que vai queimar primeiro são as toras ou os gravetos? Graveto. E quem é que vai tocar fogo da tora? Graveto. Se não tiver graveto, o que é que vai acontecer com as toras? Vai apagar. Não vai pegar fogo. As toras não vão pegar fogo se não tiver os gravetos. Então quer dizer, se nós que temos mais idade na igreja, temos mais experiência na igreja, né? Nós viemos de uma cultura convencional. E agora o Espírito está dando uma direção diferente. O que eu vou fazer agora? Eu vou permanecer na minha cultura ou eu vou seguir o Espírito? Aí você pode até pensar, irmão, eu estou falando isso para ajudar todos vocês, tá? Você pode até pensar que isso é loucura, que não traz resultado. Mas, irmãos, todos que estão praticando o mover do Senhor, a palavra do Senhor, estão gerando frutos. E estão com os olhos brilhando. Irmãos, Deus quer na igreja, todos nós, independentemente da idade, Deus quer você com os olhos brilhando. Porque foi, irmãos, que toda aquela geração que saiu do Egito, morreu no deserto, não entrou na boa terra. Só entraram na boa terra os jovens e Josué e Calebe.
Somente Josué e Calebe, de velho, que conseguiram entrar na boa terra. Somente eles. Por quê? Porque neles havia outro espírito. É o que diz a palavra, né? Se não houver em nós, irmãos, outro espírito, aí você olha assim, mas eu não consigo ser como os adolescentes. Eu também não consigo ser, mas eu quero estar junto, eu quero acompanhar. E quando eu chego perto deles, eu pego fogo. Aí meus olhos começam a brilhar, né? A brilhar. E eu começo a também ganhar essa energia. Aí vem a vontade de pregar o evangelho, vem a vontade de cuidar de pessoas, porque você tem que estar bem. Se você não estiver bem, você não vai conseguir pregar o evangelho. Então, irmão, na igreja, o Senhor falou para os discípulos, né? Chamou eles assim, ao redor, colocou todos eles, falou assim, olha, se vocês não se tornarem como essa criança, não se converterem, né? De modo que se torne como uma criança dessa, nenhum de vocês vai herdar o reino dos céus. De modo nenhum. O que é se converter? É se arrepender e se tornar como? Se arrepender. O Senhor falou assim, olha, vocês são os discípulos, tá, do Senhor. Aí ele falou assim, se vocês não se arrependerem e não se tornar como essa criança, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão, não, Senhor, mas eu quero ser assim mesmo. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Você quer? Aí você vai entrar no reino, não vai entrar. Você quer isso? Não. Quem falou isso? Quem falou isso foi o Senhor. Ele disse isso, se vocês não se arrependerem e não se tornar como essa criança, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que é que o Senhor está dizendo? Que as pessoas que são complicadas, que não querem entender, que têm um coração duro, não vão entrar no reino dos céus. Porque não está na realidade. Irmãos, por que Deus está dando tudo isso para nós hoje? É porque a única maneira de vencer esse mundo, irmãos, é assim. Se você não for assim, você não vai vencer o mundo. Você vai como é que é? Não, tomar a forma, né? Vai tomar a forma do mundo. Se moldar esse mundo. Então a cultura da igreja é diferente da cultura do mundo. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que segue o Espírito. Ser encabeçado por Cristo é seguir o Espírito. Não adianta você falar que é encabeçado e você não seguir o Espírito. Então, irmão, graças ao Senhor, Deus está nos dando tudo isso. Deus está nos dando as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, não é? Os jovens, os capitães, intendentes, todos eles para quê? Para nós avançarmos. Agora eu quero mostrar alguns pontos para os irmãos entenderem isso que eu estou falando, tá? A maneira do Senhor operar, irmãos, é diferente da nossa razão. Nós queremos que a igreja seja de um jeito, né? Só que o Espírito que vai dar direção. Então, por exemplo, quando o povo saiu do deserto para entrar na boa terra de Canaã, não tinha que conquistar a terra? Não tinha? Como foi a primeira vitória? O Senhor falou assim, Josué, você vai falar para todo o povo para rodear a cidade de Jericó todo dia na semana, de segunda até o domingo. Quando chegar no 7º dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes. Aí vocês vão dar um grito e a muralha vai cair. E vocês vão dominar. Irmão, tem algo mais insano do que isso? É insano. Não é? Não tem, isso não passa pela nossa razão.
Porque a lógica para derrubar aquela cidade era o quê? É derrubar as muralhas aí com aquelas, como é que chama? Catapultas, né? Jogar, derrubar e entrar com flecha, com escudo, com lança, né? Mas o Senhor falou, não, vocês não vão vencer assim. Porque aí seria você vencer pela força da sua carne. Quem vai vencer sou eu. Amém? Quem vai vencer na sua vida não é você, é Deus. Pela palavra. Pela obediência à palavra. Aí eles obedeceram a palavra. Rodearam 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. No 7º dia, 7 vezes. E deram um grito e a muralha caiu. Dominaram. Conquistaram a terra ali de Jericó, na verdade, pela obediência à palavra de Deus. Se eles não fossem obedientes, iam ser derrotados, como aconteceu na segunda luta, né? Perderam, porque não obedeceram. Aí, de repente, irmão, o Senhor está diante do cego. E o cego está ali, doido para ser curado. E tem um monte de gente, como está aqui agora, ó, cheio de gente olhando para ver como é que o Senhor ia curar aquele cego. Ele poderia ter colocado a mão no olho do cego assim, ó, fazer assim, ó, veja, e o cego vê. Ou poderia colocar a mão na cabeça, ou poderia falar assim, agora veja. Mas ele fez assim. Essa é a nossa maneira, não é assim? Nós faríamos assim, não faríamos? Aí o que é que o senhor fez? Pegou, cuspiu na terra, fez uma lama lá, do cuspe com barro, mandou o cego abrir os olhos, jogou a lama lá nos olhos do cego. Agora imagine você o que se passou na cabeça daquelas pessoas que estavam ali presentes. Do discípulo também. E imagina também, se você estivesse lá, o que é que você iria pensar? Vocês estão vendo aí? A maneira de Deus não é a nossa. Não é a nossa. Quando Naamã foi ser curado, né? Foi até o profeta. Ele foi até o profeta. Aí o profeta falou assim, eu não quero nem ver ele. Mandou um recado, eu não quero nem ver ele. Vai lá, mandou um recado pelo servo dele. Vai lá e fala para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão, que ele vai ser curado. Quando ele ouviu isso, ele ficou indignado, falou assim, vamos embora. Vamos embora. Eu pensei que esse profeta, ao ouvir meu pedido, viria até mim, colocaria a mão na minha cabeça, está escrito na Bíblia isso aí, colocaria a mão na minha cabeça, invocaria o nome do seu Deus, e eu ficaria curado. Ele pensava isso. É a maneira convencional. É como todos nós aqui pensamos, todos nós pensamos assim. Por isso que a sua mente tem que estar no Espírito. Amém? É a maneira convencional. Aí teve um jovem lá, um soldado dele, falou assim, meu pai, se o profeta pedisse algo difícil, você não faria? Mas só está pedindo que você dê 7 mergulhos no rio, só isso. Né? Faça a imersão. Faça a imersão. Aí ele foi, tá bom. Primeiro mergulho, segundo, nada. Terceiro, nada. Quarto, nada. Quinto, nada. Sexto, nada. Aí no 7º, levantou. Aí a Bíblia falou que a carne dele ficou igual à carne de uma criança. Amém? Então, irmão, quando a gente mergulha, a gente fica como uma criança. Amém? É como criança. Amém? Aí olha só. Deus não vai fazer, irmãos, a edificação da igreja como a gente quer. Ele vai usar, ele está usando agora adolescente, né? Mas não fique com ciúme, não.
Porque ele está usando o adolescente de uma forma que você não vai conseguir fazer o que eles fazem. Eu não consigo fazer. Eu só consigo estar perto deles. Aí eu chego junto e fico ali com ele. Mas eu não consigo fazer o que eles fazem. Não consigo. E você também não consegue. Mas você tem que dar todo apoio para eles. Tem que se juntar a eles. Por quê? Porque eles são um presente de Deus para a igreja. Amém? É um presente, irmão. O que está acontecendo hoje, irmãos, no meio dos nossos adolescentes, é um milagre. É um milagre. Porque se não fosse isso, irmão, nosso adolescente estava envolvido com o quê? Com videogame, com celular, redes sociais, ou envolvidos, sei lá, com baladas, né? Outras coisas do mundo. Irmãos, a imersão e os gritos de guerra, para eles, são a salvação. E para nós também. Irmão, eu não entendo isso, sinceramente, eu não entendo, né? Como é que eles conseguem se adaptar tanto e amar tanto os gritos de guerra. Eu não entendo isso. E decoram, e as crianças também. Eu não entendo isso. Mas só que a minha mente não precisa entender. Ela só precisa se converter ao Senhor e praticar o Senhor. Só isso, irmão. Tem que mergulhar. Carlinhos está lembrando aqui, ó, que o profeta, né, Eliseu, né, mandou o Naamã mergulhar 7 vezes, não foi? Aí Carlinhos está dizendo aqui que representa os 7 dias da semana, né? É um dia de semana, tem que mergulhar. Todo dia mergulha, todo dia mergulha. Aí no domingo é a festa, no domingo é a cura. Então, irmãos, só para a gente entender, tá? Essa palavra é uma palavra de ajuda para nós. Para que você comece, né, daqui para frente a compreender com o coração, né? Como o Senhor falou, compreender com o coração. Ter um coração adequado para compreender, Senhor, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, mas eu quero ser um com o Senhor. Só isso. É o Salmo 110 se cumprindo, né? O orvalho, irmão, da manhã está caindo, não é? Está caindo o orvalho. Aí, irmãos, por que eu estou dando essa introdução para os irmãos? Primeiro, para a gente entender que o Senhor está dando uma direção para nós, e o que a igreja tem que fazer é só obedecer. Aí, quando você obedece, a bênção vem. Aí você vai ver o quanto você vai ser abençoado, o quanto a igreja vai ser abençoada, e quanto, né, você vai gerar de frutos da igreja. É isso, irmãos. Aí, para essa introdução, é para entrar agora num ponto, irmãos, que o Espírito está dando como direção, que são levantar hoje nas igrejas o maior número que nós pudermos daqui para frente, de adolescentes e também de missionários. Você diz amém para isso? Como nós estamos nos últimos dias, né, Rovani? Esse último dia quer dizer o seguinte, que, irmão, nosso tempo agora, nosso foco é para o Senhor. Não vamos mais perder nosso tempo com as coisas desse mundo. Esse mundo, irmão, jaz no maligno. Nós não podemos mais, sabe, estar focado em coisas do mundo. Você pode até mesmo, como jovem, estar estudando, né, estar na faculdade, você tem que ir, tudo bem. Mas não é o seu foco principal. Porque quando o senhor voltar, irmão, se ele voltar, por exemplo, amanhã, não vai valer de nada a sua universidade, sua faculdade, seus estudos, sua empresa, né, seu trabalho, sua vida, não vai valer de nada se o senhor voltar amanhã. Estou certo ou estou errado? Estou certo? Não vai valer de nada. Por isso o senhor falou assim, ó, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então o jovem tem que estudar, né? Tem que entrar na faculdade, tem que fazer um curso, mas a cabeça dele, o foco dele não está nisso. O
O foco dele é que ele é um soldado. Ele foi chamado para servir o Senhor e para lutar contra principados e potestades nessa era, irmãos. Aí a igreja tem o seu papel, os adolescentes têm o seu papel. Agora mesmo a gente está já começando a formar as novas casas de adolescentes. Já tem agora Fortaleza, vai ser 14 adolescentes. Natal ampliou agora, porque vai ser, né, no próprio local de reuniões, fizeram uma estrutura muito grande lá. E vai ser agora 20 pessoas, 20 adolescentes no Natal, só era 14, agora são 20. João Pessoa já tem capacidade para 20, e nós estamos ampliando agora para mais 20, 40, né? Aí já tivemos comunhão hoje com o Ulisses também, para já ver como a gente vai levantar a casa de adolescente também em Maceió. Amém? E também já pensar, irmão, na casa de adolescente em Recife, para que cada capital tenha ali, né, um celeiro de adolescentes, porque eles estão sendo preparados para serem missionários, para servir o Senhor. E aí, o meu Pedro tem falado muito forte nisso, que eu quero passar para vocês, que é o meu maior encargo hoje, tá? Que todos nós que estamos na igreja, diga assim, eu que estou na igreja, diga assim, todos nós precisamos ter o foco de levantar missionários. Para isso, nós precisamos levantar, primeiro, ceapistas para o CEAP. Né, Israel? Tivemos uma comunhão agora com todos os coordenadores do CEAP do Brasil inteiro e do mundo, né? Do mundo. O mundo em toda a terra, tá? Porque 2026 vai ser um ano onde, preste atenção, o sentimento hoje do Espírito é que esse ano 2026 seja um ano em que todos os CEAP da terra estejam completamente cheios de CEAPistas. Amém? Completamente cheio. Aí nós já levantamos aqui a nossa capacidade do CEAP de Sapé, e a nossa capacidade hoje é de 83, não é? 83 pessoas para encher o nosso CEAP. Então, em 2026, o Senhor precisa de 83 CEAPistas aqui no CEAP. Aí nós já temos o quê? Acho que 23, né, pela minha conta aí, tem 23 já, que já estão aqui no CEAP, que vão se incorporar na turma de 2026. Já começaram, já vieram um pouco antes, tá? Para compor a turma de 2026. Então, 83 menos 23, quanto é que dá? 60. Irmãos, por isso que nós precisamos levantar 60 CEAPistas. Para começar a turma agora de 2026. Amém? Eu creio que aqui o Senhor está tocando o coração de alguns já. Amém? Jovens. Se você está hoje, irmãos, desocupado, se você hoje pode dar um tempo para o Senhor, se você hoje pode ou se consagrar ao Senhor por um período, eu vou dizer 6 meses. 6 meses, pode ser 6 meses, pode ser um ano. Mas qual é o nosso objetivo? Vou falar para os irmãos. Hoje, a obra tem uma necessidade global. Estamos precisando, irmão, de missionários na Europa. Missionários na América Norte, Sul e Central. Missionários para a África. Missionários para a Ásia. Missionários para a Oceania. Ou seja, missionários para suprir todos os continentes. Porque quando nós olhamos, irmão, quando você olha para a terra, o olhar do Senhor está globalizado. O olhar do Senhor é para toda a terra, não é só para uma região. Então o nosso olhar, irmãos, o meu olhar, o seu olhar, tem que ser o olhar do Senhor. Amém? O seu coração tem que ser o coração do Senhor. A sua mente, sua vontade, sua emoção tem que ser do Senhor. Então Deus hoje está querendo levantar mais 60 CEAPistas para encher o nosso CEAP. Eu sei que os outros estão lutando para isso,
Aí o irmão Pedro falou assim: irmãos, vamos dormir pensando nisso. Vamos acordar pensando nisso. Vamos andar pensando nisso. Aí eu fiz uma coisa essa semana que eu não fazia antes. Cheguei no sinal, tinha aquele rapaz lá que vem, né, jogando um negócio, a água lá e limpando. Aí eu tive o sentimento de perguntar se ele queria ser missionário. Ele disse, eu vou começar a testar agora, né? E pode ser que ele é cristão. Aí eu falei, ei, você, aí ele passou, nem me deu conta, né? Depois voltou, você é o quê? Eu disse, você é cristão? Aí ele disse, eu rezo em casa. Aí eu disse, você quer ser missionário? Disse, quero não. Eu estou muito bem em casa, eu rezo na minha casa mesmo, quero não. Aí eu falei, tá bom, né? Aí, tem 10 reais para mim? Tem não. Pronto, aí fechei o vidro, fui embora, né? Aí, olha só, mas eu testei, né? Eu perguntei. Pode ser que eu pergunte para outro e outro diga assim, eu quero ser missionário, né? Então não desista com o não, porque o não você já tem, não é? O não você já tem. Você vai buscar o quê? O sim. Então, assim como eu tive essa experiência, vocês podem ter também experiência. Claro que ele não vai chamar qualquer um para ser missionário, né? Mas vamos chamar aqueles que são cristãos, que já amam o Senhor. E você vai saber, né? Numa conversa você já sabe, como aconteceu agora, na conversa, né? Eu vi que ele não era habilitado para ser chamado pelo Espírito. Então, ele não foi chamado. Mas o que é que a Bíblia fala? Eu li para vocês agora. Eis que o semeador saiu a semear. Vai encontrar o terreno duro como esse. A semente vai cair, aí o inimigo vem, arrebata a semente. Não vai conseguir penetrar na terra. Mas vão ter outros, irmão, que vai ter boa terra, que vai penetrar. Amém? Irmãos, quem tem de 16 até 17 anos, casa de adolescente, CDA. Amém? Até alguns que têm 15, vai completar agora, no começo do ano, né? Ou até o meio do ano, 16, a gente já está levando. Porque esses são os que mais querem. Ficou tudo doido para ir. Aí 16, 17 é a faixa perigosa. Porque 17 já começa a pensar o quê? Faculdade, futuro, que está certo você pensar nisso, mas não colocar em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o reino, né? Então você pode entrar na faculdade? Pode, mas o mais importante, irmãos, é entrar na faculdade primeiro passando pelo CEAP. Porque no CEAP você vai trabalhar o quê? O Senhor vai trabalhar o seu caráter, a sua vida da alma, o seu lado espiritual, a sua comunhão com o Senhor, né? E você vai ser aperfeiçoado em vários outros aspectos também da vida, né? Que você vai usar lá mais na frente na sua profissão. Aí o ideal seria o quê? Vou falar para vocês. É vocês entrarem na turma do CEAP agora 2026, fazer um período, tá? Um período pode ser de 6 meses ou de 3 meses. E dependendo da sua evolução no CEAP, nós já indicarmos você para o CIM, CIM. O que é isso? Centro Internacional de Missões. Amém? Aí você vai para São Paulo, passa 15 dias sendo aperfeiçoado no PAC, e daí os irmãos direcionam você para você ter uma experiência de 3 meses em um país. Amém? Tem uma experiência em um país. Pode ser Estados Unidos, pode ser Europa, pode ser Oceania. Nós enviamos já 5 para a Europa. Tem 5 nossos na Europa. Tem alguns nossos na África, África do Sul, Quênia, país de língua inglesa. Temos alguns também no Japão. Mandamos para o Japão e agora a Oceania também, Ásia, né? Japão e Coreia, né? Para ter experiência. E também vai ter experiência na Oceania, né? Que tem a Austrália. A maioria países que falam inglês, certo? Então, por isso que eu digo, né? Você vai chegar e você vai ser aperfeiçoado nesse período. E depois a gente
vai jogar você para ter uma experiência. A mesma coisa que acontece, irmãos, com o povo de Israel, né? Os jovens de Israel, todos eles é obrigatório fazer o serviço militar. Os homens passam 3 anos no serviço militar e as mulheres passam 2 anos. E nesses 3 anos e 2 anos, no caso das mulheres, eles vão aprender muita coisa, de forma que quando eles entram na universidade, já entram com a cabeça feita. Então lá na universidade, não vai conseguir fazer a cabeça dele com ideologias, filosofias, fornicação, prostituição, pornografia, tudo isso por quê? Porque a cabeça deles, no SEAP, já vai sair com a cabeça espiritual. Amém? Constituídos da palavra, cheios do Senhor e com a visão clara de qual é o propósito do Senhor. Por isso, irmãos, o irmão Pedro pediu para nós cooperadores, quando tivemos comunhão com vocês, com as igrejas, fala isso, né? E também para os irmãos responsáveis das igrejas, que alguns já estão aqui, né? E irmãos que servem na igreja, para que vocês, irmãos responsáveis, sejam os primeiros a, na sua igreja, já começar a identificar, a partir de 15 anos aí, né? Os adolescentes, e identificar também os que já têm 17, já para ir para o SEAP, porque daqui para frente, irmão, a gente vai tratar como obrigatório todos os nossos jovens passarem pelo SEAP. Amém? Então, essa é a palavra que está sendo falada hoje, né? Que a gente possa acordar pensando nisso, dormir pensando nisso. E outra coisa, aí eu falo agora para os irmãos responsáveis. Não se preocupe, porque você vai perder um irmão. Tem 3 aqui que eu vou perder. São meus 3 melhores jovens aqui. Agora eu vou perder eles, porque eles vão para o SEAP. Você não vai perder. Você vai ganhar. E primeiro, o Senhor vai ganhar. Não é? Lembra, eu vou dar um exemplo bem prático, né? O pai também, depois eu dou um exemplo. Os pais também. Mas eu não queria que meu filho fosse. Eu quero meu filho perto de mim. Eu quero meu filho aqui. Mas o melhor lugar para o seu filho é perto do Senhor. Amém. É ou não é? O melhor lugar para o seu filho é debaixo do cuidado do Senhor. Para ele não se perder. Se você ficar tentando guardar o seu filho, você vai começar agora a entrar na obra da carne, a fazer do seu jeito. Você tem que circuncidar seu coração, para deixar seu filho à vontade, para Deus usar ele. A maneira de guardar nossos filhos é entregando ao Senhor. Amém? Aí eu vou contar um exemplo agora da Bíblia, de Ana. Quem era Ana? Ana era uma pessoa estéril, uma mulher estéril, casada com um homem chamado Eucana, e ela tinha um coração de servir o Senhor, e ela estava vivendo um momento da história de Israel em que o sacerdócio estava degradado e não tinha mais profeta. A palavra era rara. Aí ela criou no coração dela um sentimento de ter um filho. A princípio, quando você lê isso aí, você pensa que ela queria ter um filho porque ela era estéril e porque ela apenas queria ter um filho para ela. Mas não, ela queria ter um filho para o Senhor. Aí ela orou e o Senhor fez um milagre na vida dela e ela teve um filho. E esse filho foi quem? Samuel, que tornou-se, né, um profeta muito usado pelo Senhor, e foi o profeta que introduziu os reis em Israel. Foi o que ungiu Davi. E ela, irmãos, quando o menino desmamou, né, ela levou Samuel até a presença do sacerdote e entregou Samuel para servir o Senhor. E Samuel passou, a partir daí, a ser usado, aprendeu a servir. Deus falava com Samuel. Samuel era o profeta de Deus. Aí depois fala que essa mulher teve vários filhos. Ela passou a ter vários filhos. Não teve só Samuel.
Ela entregou Samuel para o Senhor e depois o Senhor abriu a madre dela, ela teve muitos filhos. O que é que isso quer dizer, irmãos? Que quando a gente entrega para o Senhor multiplica para nós. Não pense, pais que estão aqui, não pense que você vai estar perdendo seus filhos, não. Pelo contrário, você está salvando seus filhos, colocando eles na mão do Senhor, para poder eles ser usados pelo Senhor. Aí eles vão consagrar um tempo para o Senhor. Aí esse tempo de consagração vai ser um tempo de bênção na vida dele. E imagina aí, irmãos, as pessoas que vão ser salvas por meio do seu filho. Quantos, né? Você não tem muito tempo para pregar o evangelho, né? Você está na sua casa, cuida da sua casa, cuida do seu trabalho. Você não tem muito tempo de estar o dia inteiro na rua pregando o evangelho. Mas, se você entregar seu filho para o Senhor, esse filho, irmão, vai ter muito mais tempo para pregar o evangelho. Ele pode ir, né? Primeiro, pregar o evangelho na nossa região. Ele vai salvar, ele ou ela, seu filho ou sua filha, vão salvar muitas pessoas. Vão conquistar muitos corações. Né, Ulisses? Aí depois, ao mesmo tempo sendo aperfeiçoado, depois eles vão dar um tempo, se eles quiserem, se você pai quiser, se seu filho também quiser, e tiver qualificado para isso, a gente caminha ele para o SIM, para ele passar 3 meses, né, sendo aperfeiçoado. Aí, como eu falei, pode ser em um desses continentes, mas fique tranquilo, porque todos que foram estão sendo cuidados. Nós temos já centenas de jovens que foram enviados e que estão ali amadurecendo. A cabeça se torna outra cabeça, certo? E aí vocês vão sentir que um mês dele no SEAP ou no SIM é como fosse 10 anos. Como eles amadurecem rapidamente, como a cabeça fica diferente, não é? Então, irmãos, aí o caminho é esse, né? Então, você, irmão responsável das igrejas, você, pais, né, pai e mãe, que tem um jovem que já está na idade de ir para a CDA, ele quer ir para a CDA, libere seu filho para ir para a CDA. Amém? Libere para o Senhor. Amém? E se o seu filho já tem 17 anos, já vá preparando ele para assim que terminar o ensino médio, antes de entrar na faculdade, num terreno perigoso como é a faculdade, né, cheio de armadilhas, você já encaminha na mão do Senhor, para que ele possa dar para o Senhor um tempo de consagração, para que ele possa entender as coisas espirituais, servir o Senhor. Amém? Aí ele vem para o SEAP, vai fazer parte desses 60 que nós queremos, nascidos em casa, né? Aqueles que são, né, que Abraão pegou e levou para lutar contra os 4 reis, né? E aí, quem eram eles? Eram os 318 homens de Abraão nascidos na sua casa. Nós precisamos, irmão, de 60 homens e mulheres nascidos em casa para compor essa batalha, para vencermos os 4 reis. Amém? Eu não sei se os irmãos estão entendendo, não é o que eu estou falando, né? Estão entendendo, irmãos? Estão compreendendo? Ó, eu estou vendo aqui, já tem, ó. Eu já estou vendo muitos jovens da minha frente aqui. Tá bem, ó? Muitos jovens. Alguns na idade de 15, outros menores, mas uns 16, 17, 18. Olha só, até 29 anos, 30 anos, você é um jovem que pode se consagrar, dar um tempo de consagração ao Senhor. Não é? Capitão de tropa. Não se preocupe, irmãos. Não se preocupe agora com o futuro do seu filho. Se preocupe agora com o futuro espiritual dele, entregando ele ao Senhor. Aí ele vai cumprir a etapa dele, volta para casa, mais trabalhado, com outra visão, vai servir mais forte na igreja,
vai ser um capitão, uma capitã na igreja. Lá em João Pessoa nós temos vários capitães e capitães, né? Capitãs, né? E capitães, homens, meninos e meninas que já estão hoje na linha de frente conosco na obra. Então, irmão, nós como cooperadores, nós precisamos de gente conosco na obra. Aí, alguns que estão aqui não podem ir, por quê? Jobson, eu não posso ir porque eu estou com o meu emprego. Jobson, eu não posso ir, por quê? Porque eu tenho que cuidar da minha empresa. Ou eu não posso ir porque eu estou cuidando da minha família, eu tenho um filho para criar. Amém. Mas você tem filhos que pode indicar? Tem. Aí você entrega ao Senhor. Eu estava me lembrando agora de Assis, né? Assis está em Toritama, que é a cidade perto de Caruaru. É um dos meninos que coopera com a gente. E ele não gerava fruto, um bom tempo que está lá. Vários anos que não gera fruto, né? Aí ele começou a orar ao Senhor. Senhor, começou a chorar. Senhor, eu quero dar fruto. Me ajude a dar fruto, Senhor. Até agora não consegui dar fruto. Aí o Senhor falou para ele assim: busca um adolescente, mas não tem nenhum aqui, só tem eu e minha esposa aqui. Busque. Siga a palavra. Aí, como ele trabalha no ramo de confecções, tem um casal que trabalha com ele. Aí ele perguntou assim: você tem algum adolescente em casa? Tenho. Eu quero falar com ele. O adolescente veio, 15 anos. Aí ele falou assim: olha, se eu fizer aqui, eu estou pensando em fazer uma reunião aqui, para dar uma palavra. Eu estou pensando em adolescente. Se eu fizer um cachorro quente aqui, em casa, você consegue trazer uns 3 adolescentes, ou 4, ou 5? Aí disse: seu Assis, eu consigo trazer uns 20. Aí disse: 20? Consigo. Tá bom, então eu vou marcar aqui. Não tinha lugar para reunir. Aí colocou as mesas na calçada, na rua, botou assim umas cadeiras, uma panela de carne, né, com verdura lá para cachorro quente, pão, preparou. Daqui a pouco começou a chegar. Irmão, chegou mais de 20 adolescentes. Ele ficou impressionado com os meninos e as meninas que chegaram e já começaram a perguntar a ele: como é que é isso? Como é a palavra? Aí começou a falar de Abraão, falou de Ló para eles. Eu não sabia que era assim. Aí falou do SEAP. Aí ele falou assim: eu quero conhecer o SEAP. Já querem conhecer o SEAP, né? Aí agora eu falei assim: vamos levar eles para a conferência, né? Aí a SIGA está trabalhando para levar eles para a conferência de jovens. Irmão, olha só, o Senhor está dando de presente para a igreja. Já começa a vida da igreja com mais de 20 adolescentes e 2 casais, né, de intendente. Aí daí vem os capitães. E essa é a maneira, irmãos, que Deus está dando para nós. Amém? É dando de caixa os frutos, né? É a profecia. Irmãos, nós não temos mais muito tempo, viu? Anote o que eu estou falando. Nós não temos mais muito tempo. A volta do Senhor está às portas. Amém? A volta do Senhor está às portas. Irmãos, eu creio sinceramente que, assim, eu creio que nesses 5 anos o Senhor vai voltar. Amém? E quando o Senhor voltar, irmãos, todos nós aqui precisamos estar preparados para dizer assim: ó, vou deixar tudo. Eu quero subir com o Senhor. Porque se o seu coração ainda estiver na terra, você vai ficar. O seu coração tem que estar nas regiões celestes. Sendo um com o Senhor, sendo um com a palavra do Senhor. Amém? Aí aqui eu já estou vendo vários adolescentes. Aqui, ó, quem é adolescente que está na faixa de 15 a 17 anos aqui? Fica de pé aí para eu conhecer. 15 a 17. Amém? Olha aí, tá vendo aí? Olha só. Tá vendo aí, ó? Amém? Então vamos lá. Vou falar para vocês, tá? Vocês que estão na faixa de 15 a 17 anos, tá? Que estão ainda estudando.
A cabeça de vocês tem que ser o quê? CEAP, né? Mas antes do CEAP, CDA. Amém? CDA. Então, pode ser a CDA a tempo integral ou pode ser a CDA a tempo parcial. A integral, com certeza, vai amadurecer mais você. E até agora, aqueles que foram para a CDA tempo integral, eles estão amando o Senhor, não querem desistir, querem continuar e querem avançar. E tem 9 deles, olha só, 9 que estão saindo da CDA agora para ingressar na turma 2026 do CEAP. Amém? Então, ó, vocês, né? Eu quero encorajar todos vocês que estão de pé aqui a já pensar na CDA. Tá bom? Amém? Pode sentar. Agora fique de pé aqueles que têm de 18 anos até 30 anos. 18 a 30, fica de pé. De 18 a 30. Amém? Ninguém está com medo não, né? Amém. Fica de pé, eu falo para vocês agora. Então, vocês que têm 18 a 30, tá? Que estão de pé, vocês não têm ideia da importância de vocês. O quanto vocês são importantes. Por quê? Porque vocês podem ser aqueles que, tomando uma decisão para fazer o CEAP, você vai estimular outros da sua cidade, da sua igreja. Talvez alguns da sua cidade, né, não esteja com medo de fazer o CEAP, ou sei lá, não despertou ainda, e está esperando que alguém tome uma iniciativa, que alguém tome uma decisão. E quando levanta um, levanta dois, levanta três, levanta quatro, e assim por diante, né? Então, ó, vocês não têm nem ideia da importância que vocês têm. Então, vocês podem dar um passo para ter uma experiência com o Senhor, no CEAP. Sem medo nenhum, sem receio nenhum, vir para o CEAP e falar: Senhor, eu quero consagrar um tempo ao Senhor. Eu quero consagrar 6 meses ao Senhor. Pronto. Quero consagrar 6 meses. Eu quero consagrar 1 ano ao Senhor. Você vai dizer o tempo da sua consagração, não é? Faça uma experiência de se entregar na mão do Senhor e ver o que o Senhor pode fazer da sua vida e quantos vão ser estimulados pela sua atitude, pela sua iniciativa, certo? Ó, vocês que estão de pé aqui, vocês topam seguir o Senhor nessa caminhada? Vocês topam? Quem topa, vem aqui para frente para eu orar por você. Vem aqui. Ó, vamos já tomar iniciativa. Vocês topam? Topam? Vem, faz experiência. Vem. Deus está precisando de 60. Ele conta com você. Esse é o momento. Vamos lá, faz experiência. Vem para cá, para frente, para a gente orar. Quem sabe o Senhor vai tirar todas as amarras, né? Amém. Você também? Pode vir. Não tenha medo não. O CEAP você vai ver que é o melhor lugar. Pronto. Para aqui, ó. Pronto. Eu vou chamar o Ulisses para orar por vocês. Vem cá, Ulisses. Mas antes de orar, né, eu queria falar assim, ó, mais um, amém! Aqui, Samuel, para frente. Isso, dá espaço. Eu queria antes falar com vocês, antes de Ulisses orar, tá? Dizer assim, ó, não encarem, né, o que nós falamos aqui, o que eu falei aqui, uma mera mensagem.
Ah, o irmão Jobs liberou uma mensagem hoje para a gente lá. Não, não é uma mensagem. O que vocês ouviram aqui foi falar de Deus. Amém? O que vocês ouviram aqui nessa manhã foi Deus falando para cada um de vocês. O Deus vivo. Amém? O Deus vivo falou nessa manhã. Porque o que eu falei nessa manhã aqui não foi eu que falei, não veio de mim. Eu estou falando apenas o que eu estou escutando, né, da palavra profética, que está vindo pelo seu canal, né, e chegando até nós aqui. Então eu tenho que ser fiel ao Senhor e não falar outra coisa a não ser o que o Senhor está mandando falar. Eu não quero ser um profeta infiel. Eu quero ser um profeta fiel. Amém? Então o que vocês receberam nessa manhã veio diretamente do trono de Deus para a vida de vocês. Certo? E vocês, né, têm hoje a oportunidade de ter uma vida de realidade mesmo, entregando por um período de consagração a vida de vocês para o Senhor. Não é para mim, não é para Ulisses, não é para o irmão Pedro, não. É para o Senhor. Porque o Senhor tem pressa, o Senhor vai governar essa terra, só que Ele precisa de quem? De vocês. Porque sozinho, né, Ulisses? Como a gente vai cuidar de uma obra tão grande? A obra é global. Só a região 4, nós temos mais de 800 cidades. Mais de 800. Como a gente vai alcançar tanta gente? Olha o desespero que há no coração da gente para alcançar as pessoas, essas cidades, essas igrejas. Então, nós precisamos de homens e mulheres. Precisamos de jovens, né, com vigor. Né, como vocês estão na flor da idade. Né? Vocês estão num momento hoje cheio de vigor, de energia, para nos ajudar. E nós, né, Ulisses, precisamos da ajuda de vocês, de cada um de vocês aqui. Nós precisamos. Se vocês não se juntarem a nós vamos ter força para fazer o que o Senhor está mandando fazer. Amém? Então, vamos poder contar com vocês em 2026? Né? Se creres, vereis a glória de Deus. Ande na minha presença E ser perfeito. É uma promessa, Jobs. E eu estou vendo aqui, Abraão, sabe? Abraão, eu estou vendo ele. Eu estou vendo ele como Abraão. Sabe? Que Abraão foi chamado, né, para sair da terra dele, da parentela dele, deixar tudo. Né? Abraão foi chamado como vocês estão sendo chamados agora. E deixaram tudo, ele deixou tudo e saiu. Né? A fé dele não era tão grande, mas ele, pelo pouco de fé que ele teve, ele saiu. E Deus foi aparecendo a ele pouco a pouco. Então, essa foi a primeira aparição de Deus para vocês. Mas depois, vocês dizendo sim para o Senhor, o que é que vai acontecer? Ele vai aparecer várias vezes depois de vocês, e vocês vão entendendo, compreendendo, falar do Senhor e vão avançando mais. Amém? Então, nós contamos com vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, irmãos! Quem está alegre, diga amém. 8 aqui, para ingressar as fileiras dos capitães, das tropas de capitães, né? Aleluia! Os valentes de Davi, O exército, do exército de Deus, do exército, amém? Para começar, já em 2026, não é? Não tenha medo de deixar nada para trás, não tenha medo. Dê um passo de fé. Dê um passo de fé, Dá um passo à frente. Por favor. amém? Bora. Amém? Amém? É isso aí. Senhor Jesus. Não tenham medo de se entregar ao Senhor, vocês vão ver que é a melhor coisa da vida de vocês. Amém? Agora eu vou passar por isso, depois falar aquela oração, Agora, então, vamos para o Senhor abençoar eles. É o grito de guerra que eu sei. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Pai querido, toda a igreja, vocês têm que crer que é o melhor para vocês. Fala comigo, Senhor Jesus. Eu me entrego para ti. Eu sou esse trabalhador.
que o Senhor profetizou, que como orvalho emergirão da terra. Senhor Jesus, me entrego a Ti nessa manhã, para a Sua obra, e creio, através da minha pessoa, o Senhor terá liberdade para libertar os cativos, os oprimidos, e eu serei uma das pessoas mais felizes desta terra. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Não me deixe cair em tentação e voltar. Eu quero avançar. Obrigado. Obrigado, Senhor. Cuida de mim. Cuida da minha família. Eu quero dar esse passo como Abraão, sem saber para onde vou, mas eu vou com o Senhor. E o Senhor comigo. Amém! Amém! E assim seja. Pronto. Ó. Eu passo as fichinhas para ele aqui, para eles, né? E quando terminar essa reunião aqui, ó, quando terminar, assim que terminar, aí eu quero ter uma comunhão com vocês aqui, tá bom? Nesse cantinho aqui mesmo, certo? Uma comunhão rápida, certo? Amém? Pronto, pode voltar para os seus lugares, né, para a gente dar continuidade à reunião. E assim que terminar, a gente vai ter essa comunhão, tá bom? Israel. Amém? Estamos alegres, porque tem esperança. Amém? Irmãos, tem esperança. O Senhor já firmou uma aliança conosco, e Ele prometeu nos dar toda a terra, né? Então, graças ao Senhor por essa reunião, pela palavra que possamos guardar no coração e praticar tudo aquilo que Deus tem nos falado, né? Senhor Jesus, e sobretudo encorajar os irmãos a permanecer buscando. Todo dia nós temos uma porção, né? Que está reservada para nós. E além da imersão e do alimento diário, nós ainda temos as lives. E nós também temos as conferências. E nós temos as comunhões regionais. Tudo, irmãos, é para quê? É para nos manter no ritmo, até trazer o Senhor de volta. Como o Jobson bem falou, né? Nós cremos que o Senhor está às portas. Então nós temos que nos desesperar por fazer a vontade de Deus. Não fiquemos na zona de conforto, né? Que possamos todos nos levantar como um só exército e trazer o Senhor de volta. Os avisos, agradecemos a presença das igrejas, né? Em especial, nós estamos aqui com a visita dos irmãos das igrejas do estado de Alagoas. Eles vieram passar um final de semana com a gente, daquela programação que nós temos aqui no CEAP. Inclusive, eu quero reforçar e encorajar todas as igrejas do Brejo que quiserem agendar um final de semana para você entrar em campo com os irmãos da sua localidade, para passar um período de aperfeiçoamento aqui no CEAP, tem sido de grande ajuda para as igrejas. Então fica um encorajamento para os irmãos, e é uma maneira também de a gente manter viva, né, acesa em nós a chama do encargo que está ardendo no coração do Senhor. E quando a gente mergulha de cabeça nas ferramentas, a gente consegue sentir mais, né, esse fogo do Espírito ardendo, né, no nosso coração. Em relação ao almoço, como os irmãos sabem, o custo é de R$15, tá? Crianças de 0 a 7 anos são isentas. De 8
a 11 anos paga meia, e a partir de 12 anos paga o valor integral. Então os irmãos devem procurar a irmã Adassa, que vai estar numa mesinha ali próxima ao refeitório. Os irmãos comprem a sua ficha e já podem se dirigir para a fila do almoço, tá? Senhor Jesus, também os jovens da igreja em Sapé, eles prepararam uma cantina a fim de angariar fundos para participar da conferência de jovens e adolescentes, da conferência TCI, no Garden, em janeiro. Então, se os irmãos puderem cooperar, é uma maneira de você saborear uma deliciosa sobremesa e, ao mesmo tempo, ofertar, cooperar com a ida dos nossos jovens e adolescentes. Senhor Jesus, e ainda aproveitando esse ensejo, encorajar as igrejas em relação a estarem atentas ao prazo de inscrição da conferência. Como os irmãos sabem, as inscrições agora são por lotes, e o primeiro lote já se encerra próxima semana, dia 25, segunda-feira, terça-feira, dia 25. Então, se você quiser pegar o desconto, ainda dá tempo de correr e fazer sua inscrição. Eu não sei exatamente o valor e o que é, mas acredito que seja mousse, tá? Mas é baratinho. Eu creio que não passa de R$4. Amém? Aí os irmãos que quiserem passar lá e pegar a sua sobremesa, tá bom? E outra coisa, além de os irmãos terem o desconto especial desse primeiro lote, ainda vai ser facilitado em 2 parcelas. Você pode pagar a metade agora, no ato da inscrição, e a outra metade, mais 30 dias, né? Isso para quem fizer as inscrições até o dia 25, terça-feira. Passou desse prazo, eu posso me inscrever? Pode. Mas vai aumentar R$10 na sua taxa de participação, e não parcela mais. E é só até o final do mês de dezembro, até o dia 12 de dezembro. Aí você pergunta, e se passar do dia 12 eu posso? Pode, mas vai aumentar mais R$10, ou seja, e aí, 26 de dezembro, né? Então, 25 de novembro, primeiro lote, 26 de dezembro, o segundo lote, e o último lote se conclui no mês de janeiro, no dia 12, parece. Parece que é dia 12 de janeiro, o último lote, e aí também não tem parcelamento. Então, irmãos, vamos ser proativos. A conferência tem sido bênção para a nossa região, tem sido um guardar para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, e sobretudo agora é conferência TCI, então tem lugar para todo mundo, todos os irmãos, né, os intendentes também podem e devem participar dessa conferência. Senhor Jesus, ainda os avisos aqui, em relação, logo após o término dessa reunião, nós convocamos alguns irmãos responsáveis das igrejas do Brejo, alguns irmãos também de Alagoas, Santa Rita está aqui também representado. Após o término vai haver o nosso almoço para uma comunhão aqui dentro dessa sala. Os demais irmãos vão se dirigir para o refeitório e almoçar no refeitório. E antes mesmo do almoço, nós teremos batismo, né? Então, levanta, Davi. Davi se levantou para vir para o SEAP. E ele vai ser batizado agora logo após o término da reunião, né? Ele é um dos irmãos que veio junto com alguns jovens de Campina Grande, se unir aos irmãos de Alagoas, ficaram esses dias em aperfeiçoamento, e o Senhor o tocou em relação ao batismo, e ele vai dar esse passo importante, e se tornando um discípulo, para poder levar a obra do Senhor adiante, o evangelho do reino em toda a terra. Então nós encorajamos os irmãos, quando terminar a reunião, rapidamente já nos dirigimos ali para o batistério, realizamos o batismo, e se houver mais alguém
que o Senhor está tocando e queira dar esse passo de fé em consagração ao Senhor, eis aqui no SEAP água, né? Nada te impede, basta crer e ser batizado, tá bom? É o último aviso. Pronto. E agora o irmão Renato, para a gente concluir a reunião com uma oração, vai dar um aviso aqui em relação à irmã Aninha, né? Que teve bastante enferma. Atualização dela, né? Irmão, Jesus é o Senhor. Fala comigo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, irmão, do lado de Deus, é Ele que vai produzir Isaac, amém? Do nosso lado é andar na presença de Deus. Quando nós andamos, a obra acontece e tudo flui de uma maneira muito orgânica. Pode crer, irmão, se a gente andar na presença de Deus, não vamos produzir Ismael na vida da igreja. Nós vamos produzir Isaac e gerar muito fruto. Então, o que Abraão fez? Depois dessa palavra, ele se prostrou o rosto em terra e Deus lhe falou. Deus falou o quê? Renato, você não pode produzir nada em si mesmo e nenhum de nós no SEAP podemos produzir nada. Somente o Senhor é que vai fazer. Então, irmãos, eu tenho recebido muitos telefonemas e mensagens dos irmãos das igrejas sobre a nossa irmã Aninha, que está interna já há mais de 40 dias. E aí os irmãos perguntam, mas ela não vai sair do hospital, né? Como que ela está? O quadro dela. Então, irmão, graças a Deus, a nossa amada irmã está sendo cuidada pelo Senhor. Na realidade é que ela está fazendo um processo de um curativo que demora um pouco o processo de cura. Mas ela logo ela virá para casa, amém? Então, por enquanto, ela está lá em Natal ainda. As irmãs da igreja de Natal têm dado um suporte muito bom, apacentando a irmã, né, indo dar uma assistência para ela. Alguns irmãos daqui também já foram para lá visitá-la, mas o Senhor está cuidando da nossa amada irmã. Então, assim como está cuidando da nossa amada irmã Inês, né, Inês? Pelo processo, o Senhor cuida dos seus um a um. Tem um hino que fala, irmão, que há no trono uma pessoa que cuida dos seus um a um. Então, Deus tem cuidado dos irmãos. Então, só para saber, tranquilizar os irmãos, ela está fora de perigo, ela está apenas se recuperando, amém? Então, alguns irmãos me perguntaram hoje pela manhã, então eu estou dando essa boa notícia para os irmãos. E ontem o irmão Pedro também falou, irmãos, no Rio de Janeiro, que 21% da juventude de 18 a 24 anos estão desocupados. São Paulo, 28 nas periferias. E eu tenho certeza que em Campina Grande, Santa Rita, cada cidade aqui tem muita pessoa para você pregar o evangelho. Então, irmão, vamos pegar esse encargo e pregar para as pessoas, amém? Jesus é o Senhor. E para concluir, irmãos, os irmãos que pegaram a ficha, né, os 8 que se levantaram, permaneçam aqui no local, pode ser nessa ala aqui, tá bom? Para uma rápida comunhão. Se bem que o que vai se batizar, a gente pode ter comunhão depois, né? Para você que vai ser batizado, a gente vai ter comunhão depois do batismo. A gente chama você e fala. Mas os demais permaneçam aqui para a comunhão, tá bom? E também lembrando os irmãos, como os irmãos sabem, o irmão Renato trabalha com uns biscoitos. Então, os irmãos que quiserem adquirir, pode procurar ele no término da reunião. E as cocadinhas. Vamos ficar de pé? E vamos concluir essa reunião orando ao Senhor. Vem, Damião, trabalhar, já que você não... Amém, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por essa festa maravilhosa, Senhor. Onde o Senhor pôde falar conosco, Senhor. Onde o Senhor pôde nos chamar, Senhor, para trabalhar. Senhor Jesus, precisamos arregaçar as mangas, Senhor, para trabalhar, Senhor. Senhor Jesus, obrigado para aqueles que se levantaram hoje, Senhor, que ouviram o teu chamado, Senhor. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer mais. Oh, Senhor Jesus, como o irmão Renato falou. Oh, Senhor Jesus, quem frutifica é o Senhor. Só basta a gente permanecer. Oh, Senhor Jesus, andar na tua presença, Senhor, e ser perfeito. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus.